Então, uma breve introdução para falarmos um bocadinho desta mútua implicação entre estes dois conceitos de inspeção e de inclusão. Eu diria que o tema da inclusão é um tema muito caro às inspeções em geral, às inspeções de educação em Portugal, diria quase que é quase uma vocação das inspeções. Portanto, nós, e sabemos como a equidade, já desde há uns anos esta parte, temos como um objetivo comum aos programas e às diversas atividades de inspeção, seja acompanhamento, seja controle, auditoria, enfim, avaliação, termos este objetivo comum, promover uma escola que se mobiliza e organiza para proporcionar uma educação inclusiva para todos e cada um, tendo como referencial da sua ação educativa o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Então, eu iria dar muito rapidamente alguns exemplos de atividades da inspeção, atividades que nós desenvolvemos ao longo dos anos, em que especialmente, sem prejuízo de outras, o tema da equidade e o tema da análise, o tema da inclusão está sempre presente. Desde logo o serviço de provedoria, portanto a nossa atividade de provedoria, o atendimento das queixas, portanto nós, como sabem, recebemos diariamente e anualmente muitas queixas oriundas das mais diversas proveniências, desde os próprios utentes do sistema, órgãos de soberania, outros serviços do Ministério, etc. E, portanto, muitas destas queixas têm necessariamente a ver com alguma quebra da equidade no acesso, na participação dos utentes do sistema e, portanto, é um serviço fundamental na salvaguarda dos interesses e dos direitos dos utentes do sistema, em tema análise dos alunos e das famílias. E, portanto, o serviço de provedoria, como sabem, analisa essas queixas e depois daí segue-se o seu arquivamento ou, enfim, ou averiguações, e depois até outro tipo de consequências. Depois, a avaliação externa das escolas. Foi muito nítido para nós, para a direção da IGEC, que quando da entrada em vigor do regime jurídico da educação inclusiva, que o lugar próprio para avaliarmos as práticas inclusivas das escolas seria a avaliação externa. Nós sabemos desde há uns anos esta parte, tem sido um leitmotiv das inspeções de educação a nível europeu, pelo menos aquelas que têm o modelo SICI, portanto o modelo da Conferência Internacional das Inspeções. Portanto, adotou-se aquele leitmotiv que veio da Inspeção de Educação da Escócia, How Good is Our School, e nós, neste momento, portanto, neste momento da história, esse leitmotiv terá de ser, de certo modo, de ser alterado, e provavelmente o que temos que perguntar é quão inclusiva é a nossa escola, no sentido em que uma boa escola, não é uma boa escola se não for uma escola inclusiva, portanto é uma condição necessária para uma escola ser considerada boa, o facto dela ser inclusiva. Portanto, a avaliação externa, na medida em que é uma whole school inspection, portanto, é uma avaliação de todas as dimensões da atividade de uma escola, é nela que as práticas inclusivas são intencionalmente avaliadas. No entanto, o regime jurídico da educação inclusiva traz-nos diversas inovações e traz-nos algo de muito novo e de muito marcante na vida das escolas, a partir da sua entrada em vigor, do regime jurídico, que são as EMAI, que são as equipas multidisciplinares. Então, decidiu-se, no âmbito do programa acompanhamento, portanto, no acompanhamento da execução de uma determinada política pública, neste caso a educação inclusiva, construímos uma área de incidência de acompanhamento disciplinares de apoio à educação inclusiva. Essa atividade tem como objetivos acompanhar a atividade das EMAI, apreciar a intervenção das EMAI na prossecução das ações específicas previstas no Plano 21-23 Escola Mais, aferir os procedimentos de avaliação e monitorização das medidas educativas, articulando com o processo de avaliação da escola. Portanto, temos, por um lado, monitorização e avaliação da aplicação das medidas e depois a avaliação do quão inclusiva é a nossa escola e, portanto, daquela escola, não é? Portanto, do ponto de vista externo, à pergunta quão inclusiva é a nossa escola. E depois, finalmente, apreciar as condições físicas e todos os recursos de que a escola dispõe. Esta também é uma das incumbências que o Decreto-Lei 54/2018 nos atribui, é, por um lado,
aferir as práticas inclusivas da escola e, por outro lado, apreciar as condições físicas e todos os recursos que a escola dispõe. Esta atividade consiste em 6 dias de intervenção, um dia para a preparação e 5 dias na escola, e, portanto, ela decorre através de um conjunto, de um contínuo de ações. Fazemos previamente uma análise de dados que nos são fornecidas pela Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, portanto não solicitamos dados à escola, portanto os dados existem centralmente. Portanto, a análise documental, quer dos instrumentos da autonomia, portanto dos documentos estruturantes da escola, quer depois na escola propriamente dita, a consulta de alguns documentos dos alunos, portanto, regra os RTP, PEI, PIT, alguns que escolhemos e os analisamos. Fazemos visitas aos contextos de aprendizagem, portanto, seja salas de aula e de atividades de educação pré-escolar, seja às valências, às diversas valências do CEA, portanto, contextos de aprendizagem que se desenvolvem dentro das salas de aula, de atividades e também nos locais onde as diversas estruturas, valências, projetos integráveis ou integrados no Centro de Apoio à Aprendizagem decorre. Depois fazemos um conjunto de entrevistas, enfim, que já falaremos mais à frente e, portanto, depois elaboraremos o relatório que é enviado à escola, a escola se pronuncia e, sendo homologado, é publicado no nosso site. Portanto, esta atividade iniciou-se no ano de 2021, portanto, decorreu em 2021 e 2022, também já decorreu uma intervenção em 2023, e os relatórios estão praticamente todos publicados no nosso site, sendo que já foi publicado um relatório global relativo a 2021. As visitas, como já disse, portanto, visitamos os chamados contextos educativos, não se trata, por exemplo, a nossa presença na sala de aula, sala de atividades, não reveste a forma clássica da observação de aulas, os alunos, enfim, discutindo também com eles um bocadinho de discriminação, da equidade e até da própria inclusão. Visitas também para perceber a sua dotação a nível de recursos e equipamentos e depois também aferir das acessibilidades. Quanto às entrevistas, temos aqui um número bastante... A atividade, a área de incidência, a intervenção no terreno, inicia-se com uma entrevista ao diretor. O diretor é o grande garante da inclusão naquela organização, naquela comunidade, naquele território. E, portanto, inicia-se com o diretor e toda a intervenção posterior é planeada também com o diretor. Portanto, é uma intervenção que decorre com cerca de 2 horas Depois temos uma entrevista com a EMAI na sua constituição permanente, portanto a EMAI como centro, enfim, de explotador destas os professores educadores, os professores docentes, quer diretores de turma, termos também uma interpelação. Com os assistentes operacionais, isto é uma nova, não tínhamos na ação tal como decorreu nos 2 anos anteriores operacionais, eles de facto têm uma ligação muito grande com os alunos, quer no cotidiano da vida escolar e depois, sobretudo, nas valências de unidade especializada do Centro de Apoio à Aprendizagem, com os pais encarregados de educação, com os alunos, obviamente, que são, de facto, os utentes, enfim, aqueles para que todo este esforço de inclusão e de inclusão e de educação de qualidade se dirige. E passar agora a palavra à minha colega Isabel Lopes. Boa tarde. Então, a intervenção da inspeção nesta atividade da ação das EMEI é sustentada por um quadro de referência que é bastante abrangente, focado nestas 4 grandes áreas: liderança e gestão, prestação de serviço educativo, os resultados e a autoavaliação. Dentro de cada área depois há diferentes domínios que são foco também da nossa atenção e indicadores, e aqui apresento uma síntese de aspectos que considero mais relevantes. Depois está também aqui, faço aqui um alinhamento com
com um relatório, que é o relatório que é enviado à escola, que está organizado em 4 grandes áreas, mais à frente depois irei apresentar, e também um alinhamento com o sistema de monitorização proposto pela Agência Europeia, que se enquadra perfeitamente e está perfeitamente articulado aqui com o nosso quadro de referência. Podemos recolher muitas evidências deste trabalho através deste quadro de referência. Então, nas diferentes entrevistas, quer com o Sr. Diretor, com a EMEI e com os professores, com todos os outros intervenientes que já foram focados, quem são, nós procuramos perceber qual é a visão estratégica que a liderança e gestão define, procuramos percepcionar através dos diferentes intervenientes se existem de facto linhas de ação para a inclusão, se estas linhas, se estes propósitos são claros e se são percepcionados por toda a comunidade educativa. É importante que eles sejam percepcionados por todos. E também como é que a liderança e gestão, e neste caso a EMEI, que é uma atribuição da EMEI, promove a sensibilização da comunidade educativa, esta reflexão dos princípios e valores que sustentam a educação inclusiva e que devem ser compreendidos e partilhados por todos do mesmo modo. Por outro lado, também aqui neste domínio da liderança e gestão, tomamos em atenção também a organização e a gestão de recursos, com vista à diversificação das respostas e dos apoios para assegurar a equidade e o acesso ao currículo a todos e a cada um. E este cada um é mesmo muito importante, é todos e cada um. Outro foco é a prestação de serviço educativo. Procuramos saber como é que a EMEI mobiliza as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, como é que a EMEI mobiliza as parcerias da comunidade para organizar os diferentes apoios, para adequar a oferta educativa, como é que a EMEI recorre, que ações é que ela privilegia dentro para a recuperação das aprendizagens, dentro do leque que é proposto no Plano 21-23, que são bastantes áreas específicas. Tentamos perceber quais é que de facto são foco daquela EMEI. Procuramos também saber como é que a EMEI envolve a participação efetiva dos pais e dos encarregados de educação, dos alunos, o respeito pela autodeterminação, o princípio da autodeterminação dos alunos, como é que a EMEI apoia os docentes na implementação das práticas inclusivas, no sentido de promover a sua capacitação, juntamente com a liderança, com a direção. Portanto, aqui está implícito, tem que haver uma visão estratégica partilhada entre a direção e a EMEI, no sentido de perspectivarem, de conhecerem bem as necessidades dos docentes, para depois promoverem um plano de formação adequado que responda às suas verdadeiras necessidades. E aqui é muito importante nós vermos também o plano de formação, porque interessa-nos perceber as ações de formação que são priorizadas, se há de facto o enfoque na gestão flexível do currículo, na diferenciação pedagógica, ambientes flexíveis, enfim, no desenho universal para a aprendizagem. Procuramos saber se este conceito é bem percebido por todos e o que é que se tem feito para que haja uma percepção da diferenciação pedagógica e do desenho universal para a aprendizagem, para que de facto ele seja efetivo na sua implementação. Depois há um enfoque também nos resultados, não só na monitorização e avaliação da aplicação das medidas de suporte à aprendizagem, porque isto é mais uma perspectiva micro, não é? Monitorizar sistematicamente e avaliar e reajustar estas medidas às necessidades e potencialidades das crianças e dos alunos,
E depois, numa perspectiva mais macro, e aqui recomendamos o sistema de monitorização, que é um bom instrumento para ajudar de facto a esta visão macro do acompanhamento e monitorização da avaliação de todos os recursos mobilizados e de toda a organização com vista a assegurar a equidade e a inclusão no agrupamento. E há aqui uma perspectiva também focada no Centro de Apoio à Aprendizagem, para ver se de facto as estruturas que integram o Centro de Apoio à Aprendizagem são de facto perspectivadas no sentido do contínuo da sala de aula, para que sejam de facto respostas educativas integradas que contribuam para o apoio efetivo das aprendizagens, e a questão da autoavaliação, que é a articulação depois que esta equipa deverá ter com a equipa de autoavaliação, no sentido de fazer plasmar também no relatório de autoavaliação esta visão macro da avaliação, da monitorização e avaliação do agrupamento no seu todo. Há grandes desafios que se colocam da intencionalidade educativa de todas da liderança no seu todo, o diretor, da EMEI, há aqui, mas muito focado aqui no senhor diretor e na sua equipa, e têm sobressaído nas diferentes ações que têm decorrido, têm surgido algumas áreas de melhoria, e aqui focamos aqui algumas que são mais frequentes, que é a importância de se considerar, reconhecer o desenvolvimento da visão estratégica partilhada entre a EMEI e a direção. Isto nem sempre todos os agrupamentos têm mostrado que existe um plano e linhas de atuação com este propósito, de valorizar a diversidade e com linhas de ação claras, propósitos claros para o desenvolvimento da cultura inclusiva. Portanto, isto é uma área a melhorar. Felizmente que alguns agrupamentos também já têm este aspecto como área a destacar. Portanto, tudo o que surge a melhorar poderá surgir a destacar em outros agrupamentos. Portanto, aqui neste slide nós apresentamos os aspectos que consideramos que nos têm aparecido como aspectos mais a melhorar. O trabalho colaborativo e as parcerias que o senhor diretor deverá potenciar o trabalho colaborativo, não só dentro do contexto educativo, como também potenciar com os parceiros, podendo rentabilizar todos os recursos da comunidade com vista a promover esta equidade e inclusão. O levantamento das barreiras à aprendizagem, centralizadas no contexto, elas podem ser centradas no currículo, como podem ser centradas no contexto. Portanto, é importante identificar estas barreiras para que se possa adequar a oferta formativa e responder de forma mais adequada. Portanto, é importante reconhecer as diferenças, é importante, por outro lado também reconhecer o acesso ao currículo como um fator essencial da plena inclusão, e para isso é preciso intencionalidade no reforço do apoio aos docentes. É preciso que o senhor diretor perceba que para que haja mudança na sala de aula, para que os professores sejam os verdadeiros agentes de mudança, é preciso que promova práticas reflexivas, promova a formação neste âmbito da intervenção multinível, da diferenciação pedagógica, gestão flexível, da avaliação pedagógica. São áreas a potenciar e a melhorar, e são ferramentas fundamentais para que haja de facto uma transformação da escola, como diz o senhor professor Nóvoa. É preciso transformar a escola, e a transformação da escola passa pela
mudança da sala de aula, e estas áreas são áreas que potenciam esta mudança. Depois, promover o CAA como uma estrutura agregadora de recursos, como está previsto que seja, mas que seja de facto uma estrutura que seja entendida como um contínuo das aprendizagens de sala de aula, reforce o trabalho de sala de aula. Acontece que, por vezes, temos visto o CAA redutor, reduzido a respostas centradas mais nas unidades de apoio especializado. Relativamente à ação da EMEI, os desafios da EMEI, a sensibilização da comunidade educativa, este é um dos desafios que eu considero mais importante, porque por vezes reparamos que as EMEIs em 2018 fizeram este trabalho e acham que este trabalho ficou feito, e este trabalho tem que ser assumido como sistemático, tem que ser anual, tem que ser constante, tem que haver de facto aqui um plano de sensibilização à comunidade educativa, no sentido de se promover esta ampla discussão e para que haja de facto um entendimento comum de toda a comunidade sobre este conceito da educação inclusiva. E outro aspecto que nós temos encontrado é alguma fragilidade da EMEI não reconhecer que a centralidade da sua ação. De facto, a EMEI tem que se reconhecer como fulcral, como um contributo fulcral no agrupamento, e por outro lado tem que fazer com que a sua ação seja reconhecida por todos os outros elementos da comunidade. É necessário que isto aconteça. Portanto, é necessário também que a EMEI dê contributos no sentido para que a sala de aula seja reconhecida como motor de mudança, e é importante que a EMEI dissemine a ideia de que as medidas universais são de facto deve haver aqui aquelas em que se deve centrar todo o esforço da inclusão, são as medidas universais que são de facto o motor da inclusão, e estas são as que se desenvolvem dentro da sala de aula. E são aquelas que carecem muito de formação, é o saber fazer dentro da sala de aula. Depois é a organização do CAA, que a EMEI tem de facto de dar este contributo para que seja um suporte estratégico, considerar também mecanismos para efetiva participação dos pais e dos encarregados de educação, e a avaliação e monitorização que surge aqui na EMEI tem que ser partilhada quer com a equipa de autoavaliação, quer com as lideranças e gestão e com a direção. É muito importante que ela seja perspectivada quer na perspectiva micro, quer na perspectiva mais macro, como já falei. Aqui temos um exemplo de um relatório nosso de escola, portanto, quando a atividade culmina com um relatório, no último dia temos uma reunião com o diretor ou diretora e a sua equipa, e já passamos o esboço deste relatório, já é partilhado com esta equipa, no sentido de deixarmos logo o registro do nosso olhar crítico. Portanto, isto não dizemos que isto é uma atividade de acompanhamento, não é da avaliação, portanto nós estamos aqui é quase como o amigo crítico. E o relatório está organizado em quatro áreas: a intencionalidade educativa, onde cabem asserções que têm a ver com a visão estratégica e com a organização e gestão de recursos, muito centrado no domínio da liderança e da gestão. Depois temos um foco nas medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, e aqui passamos a ideia de que é na implementação das medidas universais em sala de aula que estas devem ser maximizadas, no sentido de desenvolver a diferenciação pedagógica e outras acomodações curriculares. Também um foco na equipa multidisciplinar, no sentido de se reequacionar
a organização, o funcionamento e a colaboração com todos os elementos variáveis, com toda a organização escolar e por fim, o Centro de Apoio à Aprendizagem, que tem, no sentido de, aqui, surge muito como aspecto a melhorar de se rever a organização e o funcionamento e perspectivá-lo nesta linha da abordagem multinível. Este relatório tem aspectos a destacar e aspectos a melhorar. E como disse, os aspectos a destacar num sítio, num agrupamento, podem ser a melhorar noutro, daí que aqui colocamos só um mero exemplo. Então, relativo ao ano 2021, foi elaborado um relatório global do conjunto de relatórios de escola e podemos concluir que, apesar dos progressos realizados pelas escolas na apropriação e implementação do regime jurídico da educação inclusiva, permanece ainda o desafio da adoção de uma visão mais abrangente da inclusão, que valorize todas as dimensões da diversidade. E é ainda perceptível uma perspectiva ainda muito associada à educação especial, focada na inclusão das crianças e dos alunos com necessidades específicas. Portanto, há necessidade de uma visão mais abrangente da educação inclusiva e de trabalhar todas as dimensões da diversidade. Também, neste relatório, fizemos um paralelo com as conclusões do relatório da OCDE e estes são os pontos que nós consideramos que o nosso relatório, o relatório de 2021, o relatório global, corrobora em relação às conclusões do relatório da OCDE. Portanto, é referida a necessidade de ampliar a compreensão do conceito de educação inclusiva, porque muitas vezes ainda está muito associado apenas é restritivo à educação especial. Por outro lado, intensificar as estratégias de colaboração, no sentido colaboração, quer ao nível do contexto educativo, quer macro também, e para fora, para a comunidade, no sentido de trabalhar com a comunidade, rentabilizar todas as parcerias, depois melhorar o reconhecimento da diversidade, esta de facto também é focado pela OCDE. Outra questão é a monitorização e a avaliação, que também é referida como uma área de melhoria em ambos os relatórios, e a necessidade de promover formação contínua de professores para a promoção das práticas inclusivas em sala de aula, que é referido por ambos os relatórios, e rentabilizar os recursos das escolas e das comunidades no sentido de uma melhor gestão dos recursos da escola, potenciando as parcerias com as comunidades e eu diria mesmo que influenciando-as também, não só recebendo, mas haver aqui, quando há uma parceria, há sempre um dar e receber, portanto haver aqui também a perspectiva de influenciarmos a comunidade, no sentido que esta se desenvolva como uma comunidade mais inclusiva. E para finalizar, deixamos aqui o grande desafio para a formação, para os formadores, não é? Que é de facto, este desafio permanece aqui de garantirmos, para garantirmos a equidade no acesso ao currículo e a inclusão de todos e de cada um, temos que de facto criar oportunidades de formação que capacitem os docentes para a diversidade, para a equidade, para a inclusão e que de facto valorizem a sala de aula como os professores e a sala de aula, os professores agentes de mudança e a sala de aula como potenciadora desta mudança. Mas é necessário, de facto, um saber fazer dentro da sala de aula. Os comentários são à volta de que, de facto, as equipas multidisciplinares não se podem fechar sobre si próprias, não é? E que, de facto, há um grande caminho a fazer ainda neste aspecto
do funcionamento das equipas multidisciplinares e como esse funcionamento vai, no fundo, orientar toda a escola para estes processos de educação inclusiva. A questão das lideranças partilhadas também foi abordada, a importância de refletir estes contributos aqui, esta partilha com as próprias lideranças de topo e as lideranças intermédias, e neste caso se enquadram-se aqui as equipas multidisciplinares, e dizer só que, de facto, este webinar, embora sucinto, tem essa função de, no fundo, poder vos dar informações sobre esta ação específica, dizer que também estes relatórios estão disponíveis nas páginas, que nos relatórios sim é perceptível esta questão que a Isabel falava dos aspectos a destacar e dos aspectos a melhorar, que nos contextos estarão a destacar e noutros a melhorar, e que de facto a educação inclusiva depende muito de cada agrupamento de escolas e dos seus contextos. Claro, é importante refletir sobre estas questões com as lideranças de topo e as lideranças intermédias, nestas formações que estão a decorrer, e esperamos que, de facto, seja um pequeno contributo, porque nunca é o tempo suficiente, para que estas questões possam ir sendo aprofundadas e que este caminho que se diz que ainda é longo, que se possa ir fazendo. Que de facto, isto é um processo de melhoria, como já tinham dito, como foi, de facto, perspectivado aqui nesta sessão, todos reconhecemos isso. As escolas estão todas em contextos diferentes e têm todas ritmos diferentes da apropriação destas políticas, mas o caminho está a ser feito. De facto, esclarecendo um pouco uma questão que foi colocada aqui no chat sobre a inspeção e a proximidade às escolas em termos formativos nestas questões, a ação de acompanhamento é exatamente isso. Uma ação de acompanhamento é uma ação que é centrada na melhoria e, portanto, aquilo que foi apresentado hoje é o desenho de uma ação que se centra em processos de melhoria neste âmbito da ação das equipas multidisciplinares, que depois tem impacto em tudo que é a organização da escola para responder à diversidade. Claro que há muitos exemplos de prática, não conseguiríamos abordar aqui, a Isabel fez esse esforço e eu agradeço imenso de ter feito esforço de relembrar algumas organizações do Centro de Apoio à Aprendizagem, que muitas reflexões também foram colocadas no chat, mas o Centro de Apoio à Aprendizagem é uma resposta para todos os alunos e, claro, complementar à sala de aula. Muita preocupação, de facto, com os alunos estrangeiros, cada vez as escolas recebem mais e, portanto, essa resposta deve ser pensada e integrada nos centros de apoio-aprendizagem, que devem ser dinâmicos e ter esta componente de apoio a todos os alunos. E, portanto, muito mais havia para dizer, muito mais havia para refletir e para responder a questões, mas, de facto, não temos tempo. Mas agradeço todas as reflexões colocadas no chat, aqui em nome da equipa de coordenação. Agradecer também aos colegas Isabel e Pedro pela apresentação sucinta que fizeram desta ação e convidar-vos a ler os relatórios que estão na página, porque aí sim haverá muitos mais exemplos daquilo que são as áreas a destacar e a melhorar de cada uma das escolas e depois no relatório global, e que podem, de facto, influenciar estas reflexões em sede de formação, que era no fundo, o objetivo da dinamização desta sessão.